Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira live que nós vamos realizar. É a live 001 e o tema dessa live é quem é Gustavo Paes, ou seja, quem sou eu. Mas eu não vou fazer essa conversa sozinho. Eu vou chamar a minha irmã, que é a Juliana, e ela vai nos ajudar a conduzir essa conversa que a gente vai ter. Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Juliana. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tô bem, e Bem, você? fique à vontade. Então, pessoal, para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho com o Gustavo, né? E hoje a nossa live é para falar um pouquinho sobre a história do Gustavo e a língua de sinais, né? O Gustavo vai contar pra gente o trajeto dele desde quando ele começou a aprender até agora. Pronto para começar, Gustavo? Pronto, sempre pronto. Que bom. Gustavo, para a gente iniciar, conta pra gente, hoje, qual é a sua atuação com a língua de sinais? Bom, hoje e desde há muito tempo, né, eu tenho uma relação muito íntima com a língua de sinais. Sim. Com a língua de sinais não apenas, mas com a comunidade surda, né? Mas especificamente hoje, em questão de trabalho, eu sou tradutor e intérprete de Libras da UFMT e sou casado com a Flávia. E a Flávia, minha esposa, ela é surda. Então, além de no trabalho eu precisar usar a língua de sinais, em casa também eu utilizo, né? Então, temos um filho que é o Gustavinho, hoje ele tem 9 anos de idade e fala a língua de sinais também, fluentemente. Então, dito de um modo bem resumido, eu aprendi a língua de sinais e estou no meio dessa comunidade fazem mais de 17 anos, desde lá até o presente momento. Então a gente percebe que você tem uma relação aí bem estreita com a língua de sinais, né? Mas Gustavo, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá alguns anos atrás, e eu gostaria que você contasse para nós o seguinte: lá no passado, o que motivou você a aprender língua de sinais? O que fez com que você quisesse aprender? Bem, eu sou testemunha de Jeová. E as testemunhas de Jeová, Juliana, elas têm um arranjo dentro dessa organização de que as pessoas que desejarem podem aprender a Libras para poder ajudar os surdos a conhecer a Bíblia. E no ano de 2002, na congregação que eu pertencia na época, eu observava que tinha no fundo ali do auditório um grupo de pessoas que fazia esse trabalho. Enquanto as reuniões elas aconteciam na língua portuguesa, ali era reservado um espaço onde tinham as pessoas responsáveis por interpretar a reunião em língua de sinais. E eu achava muito bonito. E uma coisa que eu ficava muito admirado era de saber, poxa, como que o que é dito em português, ali as pessoas que estão mexendo com as mãos conseguem passar. Eu ficava pensando, puxa, como que é interessante isso. As mãos conseguem passar toda a informação que está sendo dito em português. Então, o primeiro momento foi de admiração e uma língua muito bonita. Todos que veem a língua de sinais, eles falam isso, né? Então, até hoje, passaram-se 17 anos e até hoje eu não paro de ser apaixonado pela língua de sinais, pela Libras. Ver como que ela é capaz de passar a informação de maneira clara, de maneira correta e qualquer informação. Então, nessa época, em 2002, eu era um grande admirador desse idioma. Mas aí, Juliana, em 2003, surgiu um curso
nessa congregação que eu pertencia. E esse curso era para ensinar língua de sinais às pessoas que desejassem, para poder ajudar mais naquele grupinho que existia ali. Aí eu falei, olha, tá aí uma oportunidade, acho bonito, acho interessante, por que não aprender? E quem é aluno, né, você não vai com muita expectativa, talvez, porque você não conhece. Mas ali iniciou, em 2003, esse contato meu com o aprendizado do idioma. E então foi nessa época aí que eu comecei. Apenas para finalizar a resposta, o motivo foi para ajudar de modo voluntário aquele grupo de Libras que existia na congregação. Então foi um motivo nobre, vamos dizer assim. Eu acredito que as pessoas que elas decidem aprender língua de sinais, na grande maioria elas têm esse mesmo objetivo, né? Ajudar um grupo, né? Ou poder se comunicar com pessoas ali que talvez ela não tenha tanta facilidade assim. Mas Gustavo, como foi lá em 2002, já faz alguns anos, né? E a tecnologia não era tão avançada como hoje, correto? Conta pra gente, Gustavo, naquela época, quais foram, assim, as maiores dificuldades que você enfrentou quando você decidiu aprender língua de sinais? A maior dificuldade que eu senti foi falta de referência. Falta de referência. Por quê? Hoje, se você quiser aprender um sinal, é bem possível que você rapidinho entre na internet e digite lá qual o sinal de amor em libras. Rapidinho vai aparecer para você não apenas uma opção, mas várias opções de pessoas que estão ensinando isso. Então na época não tinha isso. Eu não lembro se em 2003 tinha a internet como nós temos hoje, eu não sei dizer. Mas se tinha, eu não tinha esse acesso. Então assim, eu precisava de eu tinha muitas perguntas, eu queria saber muitas coisas. E eu não tinha muito em quem buscar. Mas eu tinha algumas opções. Uma das opções que eu tinha era uma publicação das Testemunhas de Jeová, que era o livro O Conhecimento. O nome dele é Conhecimento. Então eu tinha esse livro em português. E eu tinha também essa mesma publicação em língua de sinais numa fita VHS. Para quem não é tão jovem aí, talvez vai perguntar o que é uma fita VHS. Né? É uma fita grande assim, né? Na época a gente tinha o videocassete e essa fita você colocava lá. E aí você via os sinais que eram feitos, e aí você via do livro, e aí você tentava imaginar. Eu fazia como? Eu ficava olhando ali, eu lia todo o parágrafo, lia umas 10, 20 vezes, eu era obcecado. Lia, entendia. E via as palavras. Olha como era a minha mente na época. Via as palavras que eram ditas ali. E aí eu colocava a fita VHS. O sinal dela é esse aqui, ó. Fita VHS. Eu colocava e via todos os sinais que eram feitos. Alguns eu entendia, outros não. O que eu fazia, Juliana? Eu pegava todos aqueles sinais que eu não entendia e desenhava ou descrevia como ele era feito. Por quê? Porque uma vez por ano ou 2 vezes por ano naquela época, a gente tinha as reuniões maiores em Cuiabá, que é onde eu moro hoje. E nessas reuniões eu conheci algumas pessoas que já estavam na língua de sinais há muito tempo. E aí eu chegava assim, sendo até ser chato com essas pessoas. Eu ficava no pé delas, olha, tem um sinal assim, no capítulo tal, parágrafo tal, é feito assim dessa forma, o que significa? Quando a pessoa me dava atenção, porque não era sempre que ela podia estar 100% do tempo comigo, né? Eu anotava tudo. Olha, Gustavo, isso significa... Aí a pessoa pensava assim, bom, tava falando do que antes, do que depois? Ah, tá, significa isso, isso, isso. Eu anotava tudo. Eu fazia isso uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Então, uma persistência muito grande. Eu buscava informação
onde eu tinha na época. Mas a dificuldade foi essa, falta de referência. Mas aí, uma vez por ano, e ali no dia a dia, em conversa também com a minha atual esposa, que na época era a minha professora desse curso, né? Então, a gente não comentou isso, né? Mas eu acabei casando com a professora desse curso. Rendeu, né? Hoje não tem um curso desse com esse brinde, né? Faça o curso e case com o professor ou com a professora. Brincadeira, O né? bônus foi a Mas professora. eu acabei casando com a professora. Tá certo, é brincadeira mesmo. Olha só, Gustavo, então a gente percebe que você na época fez um grande esforço para aprender língua de sinais, né? Você falou aí de fita VHS. Algumas pessoas, alguns jovens de hoje não sabem nem o que é, né? É uma tecnologia muito antiga, não era assim a coisa mais fácil de lidar, né? Ficar colocando, indo para frente, para trás, enfim. Tinha todo um esforço envolvido aí, né? Então foi um esforço grande que você fez na época, por quê? Porque você estava decidido a aprender língua de sinais, né? E a gente sabe que com tanto esforço envolvido, você na época conseguiu aprender. Na época para você, quais foram assim os maiores benefícios que você teve por aprender língua de sinais? O que isso na época te proporcionava? Como eu comentei, eu comecei porque eu queria ajudar aquele grupo de Libras que existia, assim como a maioria dos profissionais hoje, que são professores de Libras ou intérpretes de Libras, eles iniciaram a aprender o idioma por um motivo nobre, sem pensar em trabalhar com a Libras, ganhar dinheiro. Nada de errado com isso, mas hoje eu trabalho com a Libras, meu sustento vem principalmente da língua de sinais, mas me possibilitou fazer esse trabalho que eu queria, que até hoje eu faço de modo voluntário. Então, na época, eu consegui aprender o idioma. Eu me lembro que esse curso que você também estava, né? Que nós fizemos, ele durou 3 meses, né? Esse curso ele durou 3 meses. E ao final desses 3 meses, alguma coisa a gente já conseguia conversar. E aí a gente já foi para a fogueira, por assim dizer. A gente já foi atuar, já foi tentar ali ajudar, conversar com os surdos. E aquilo foi muito bom para mim. Eu digo que antes da língua de sinais, eu era uma pessoa muito tímida, Juliana. Eu era uma pessoa muito quieta, reservada, a minha personalidade. Mas ao aprender a língua de sinais, eu entendi que a gente precisa ser mais solto. O que é ser mais solto? Você precisa se expressar mais, se expressar com o corpo também. Para aqueles que estão aprendendo a língua de sinais, ou talvez para quem está nos vendo e vai iniciar esse aprendizado, uma coisa é certa. Para você que vai aprender a língua de sinais, saiba que você vai ter que se expressar bastante. Se expressar com o corpo, com o rosto, expressão facial. Então, para uma pessoa que é tímida, fazer isso não é fácil. Eu sei que isso não é fácil. Mas, quando eu queria me expressar, eu via que se eu não fizesse aquela expressão facial correta, eu não conseguia passar a informação. Então, a língua de sinais me destravou. Eu digo isso. Ela me ajudou nesse sentido. E com isso tem um aprendizado muito importante, Juliana, que é o quê? Quando você aprende um idioma, você não aprende apenas o idioma. Você também aprende e adota a cultura daquele idioma. Todas as pessoas que vão aprender um novo idioma, elas podem esperar que elas devem também absorver a cultura daquele idioma. Então, a minha cultura ela ficou misturada. Cultura da língua portuguesa e cultura da língua de sinais. Embora os surdos vivam junto conosco aí, que falamos o português, mas eles têm alguns aspectos culturais que são diferentes,
que estão totalmente ligados também à língua de sinais. Então, essa mistura de cultura, na minha opinião, para mim, e tenho certeza que para muitas pessoas, é muito benéfica. Me ajudou de modo pessoal, como pessoa, para me expressar, isso me facilitou bastante. Então, eu devo muito isso aos surdos que me ajudaram e à língua de sinais. Correto. Gustavo, só conta pra gente uma coisa. Tem um espaço de tempo aí, de quando você decidiu aprender até o momento em que você aprendeu. Foi quando você falou que aquilo era muito fascinante, né? Aprendeu já algumas coisas e já foi pro campo, né? Nesse meio tempo, quando você ainda não conseguia se comunicar certinho em língua de sinais, como que você fazia quando você se deparava com as pessoas que já usavam a língua de sinais e você ainda não sabia sinalizar corretamente, né? Como é que você fazia para ter uma comunicação com essas pessoas? Quais os meios que você usava? Eu usava a técnica tentativa de erro e acerto. Que técnica que é essa, né? Técnica de tentativa de erro e acerto. É tipo um cientista maluco, né? Que fica tentando encontrar uma resposta para um problema. E aí ele fica tentando várias opções, né? Vários ingredientes ou várias fórmulas matemáticas até que encontra uma que dá certo. Então, vamos trazer isso para o idioma. Deixa eu usar o exemplo da Flávia, que é minha esposa. Então, a Flávia, eu pensava em algo que eu queria conversar com ela. Aí na minha mente eu pensava, bem, que sinais que eu vou utilizar ou como que eu vou dizer isso? Aí eu penso, bom, vou usar esse sinal aqui, tal. Eu creio que é assim que fala. Aí eu chamava ela e dizia. E é claro que você vê se a pessoa está entendendo pela expressão facial dela, né? E aí quando ela fazia assim, aí eu falava, não deu certo. Ela não entendeu o que eu quis dizer. Aí eu pensava assim, o que está errado? Aí eu pegava um papel, eu tentava desenhar para ela o que eu queria dizer. Aí ela começava a entender ali o assunto principal. Aí eu pensava, puxa, será que eu tenho que usar um outro sinal? Eu pegava na época um livro, até hoje eu tenho esse livro de língua de sinais, e buscava um sinônimo para aquele sinal, para ver se ela entendia melhor. Mas, resumindo, Juliana, eu tentava falar de várias formas para ela, até que chegava um ponto que ela entendia, aí ela dizia para mim o que eu queria dizer para ela. Então ela me ensinava nessa comunicação. Ela me ensinava nessa comunicação. E apenas abrindo um parênteses aqui, para as pessoas que vão começar a aprender a língua de sinais, não queira saber falar tudo certinho. Não queira saber todos os sinais para já tentar ir conversar com o surdo. Mesmo sem saber nada, tenha contato com ele. Porque de alguma forma vai ter ali uma comunicação. E fazer isso é importante para o desenvolvimento da pessoa. Então, fazendo assim, eu começava a entender, aí voltando para a Flávia, né? Aí ela me dizia aquilo que eu queria dizer para ela, porque ela entendia, ela percebia onde eu queria chegar. Aí eu falava, é assim que fala, é assim que diz, olha, ela usou essa expressão facial, ela colocou o corpo para cá, ela fez um movimento. Então eu começava a absorver todas aquelas particularidades do idioma e eu não esquecia mais. Então eu não esperava saber perfeitamente como dizer uma coisa para tentar dizer. É não ter medo, é botar a cara a tapa mesmo, é assim que tem que ser. Dica aí pro pessoal que está aprendendo, né? Dê a cara a tapa, não tenha medo de errar para aprender um novo idioma. Esse contato com o surdo, ele é muito importante por causa disso, né? Isso que você falou nos mostra que quando o surdo percebe que nós estamos nos esforçando para falar com ele e ele pega a ideia do que nós queremos dizer,
ele vai lá e faz. Ou seja, ele nos ajuda a aprender o idioma. Então, esse contato aí com o surdo, ele é imprescindível para a gente aprender língua de sinais, né? Já tive algumas experiências assim, realmente, né? Esse contato com eles no início é algo assim muito importante, né? Uma vez que eles percebem, eles vai e ajuda. Então, foi dessa forma que você foi aí aumentando seu vocabulário, correto? Sim, não é. E essa questão que o surdo ajuda, Juliana, e ajuda mesmo. Se você dizer para um amigo surdo que você talvez tenha, ou um parente, olha, língua de sinais, esse aqui é o sinal de língua de sinais. Aí você fala assim, ó, eu tô aprendendo, esse aqui é o sinal de aprender. Aí você fala, tô no começo, ou se você faz língua de sinais, eu aprendendo, e faz sinal de pouquinho, ou seja, ele vai entender que você sabe um pouquinho, ou aprendeu um pouquinho de língua de sinais, ele vai abrir um sorriso enorme, ou seja, poxa, parabéns, que bom, uma pessoa está aprendendo o idioma, um possível contato que eu vou ter ali, um possível amigo, ele vai ficar feliz, ele vai ficar grato por você, e pode ter certeza que você vai contar com a ajuda dele quando você precisar. Que bom, que bom. Isso é algo assim que nos incentiva, né? Obrigada por compartilhar aí com a gente isso. Mas, Gustavo, uma outra questão. Eu sei que nesse trajeto, desde quando você aprendeu lá no passado até hoje, você já ensinou muitas pessoas a aprender língua de sinais. Você, juntamente com a Flávia, né? Inclusive, eu sou uma das pessoas que fui ensinada por vocês. Ainda sou, continuo a aprender ainda a cada dia, né? Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, Gustavo. Para você que já ensinou aí muita gente a aprender, conta para nós. Para você, uma pessoa que ela fala assim, eu quero aprender língua de sinais, o que ela precisa para ela poder aprender? Algumas qualidades são essenciais, Juliana. Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode aprender a língua de sinais. Qualquer pessoa. Alguns acham bonito ali a Libras, veem, poxa, fantástico, mas pensam assim às vezes consigo mesmo. Não é para mim, é difícil, eu não vou conseguir. Mas é uma barreira que a gente tem, a gente mesmo coloca essa barreira na gente. Então é bom tirar essa barreira. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu era uma pessoa que não me expressava, mesmo na língua portuguesa, não era muito de ficar conversando, não, eu era uma pessoa muito reservada e a língua de sinais me ajudou. Então qualquer pessoa pode aprender. Vamos colocar um exemplo aqui. Se você nascesse surdo ou surda, a sua opção seria se comunicar com as mãos. E você tem 100% de chance de aprender esse idioma, porque você precisa dele. Porque você nasceu surdo ou surda. Você desenvolve essa habilidade. Então, a pessoa que não é surda, nós ouvintes, podemos também desenvolver essa habilidade. Mas aí, algumas qualidades, eu digo qualidades, são importantes para quem quer aprender. Uma delas é a humildade. Por quê? As crianças são humildes e elas aprendem porque elas são humildes. Elas são humildes, elas perguntam, elas estão abertas a serem ensinadas. Então, uma pessoa que é uma pessoa humilde, ela tem grande chance de aprender um outro idioma. Por quê que uma pessoa humilde tem chance? Porque quando você aprende um novo idioma, você tem que aceitar ele como ele é. Algo bem recorrente, Juliana, que acontece com algumas pessoas que vão aprender a língua de sinais, é uma coisa meio que automática. É o quê? Ela aprende o idioma e aí ela começa a fazer uma comparação. É meio que natural ela fazer uma comparação. Mas espera aí, essa frase aí em Libras, em português é assim. E por que em Libras é diferente? Ou seja,
ela começa a questionar o novo idioma. Porque ela já tem um idioma, que é o português. Então, fazer a pessoa se desligar, a palavra talvez não seja de se desligar do português, mas fazer a pessoa entender que a língua de sinais tem uma estrutura, tem alguns elementos que você precisa de se utilizar dela para falar, que às vezes no português não tem, e vice-versa também. O que tem no português, na Libras, às vezes não tem. São línguas com estruturas diferentes, gramática diferente. Fazer a pessoa entender isso é um dos primeiros passos para a pessoa poder aprender esse novo idioma. Então ela precisa ser humilde para poder, peraí, deixa eu então esquecer como funciona o português, como que o português se comporta, deixa eu esquecer um pouco isso e falar assim, vou começar do zero. Professor ou professora que está me ensinando, como é que na Libra se fala isso? Aí a pessoa vai ensinar, então, se ela tiver essa humildade, ela tem grande chance, Juliana, de aprender o idioma com muito mais rapidez e, digo mais, ela tem grande chance de não aprender errado. É uma das qualidades, né? Uma das qualidades de... Persistência seria outra, né, que a gente poderia falar aqui. Talvez nós tenhamos tempo para falar da persistência. Sim, talvez isso aconteça porque, não sei, você aí que está na linha de frente, em estar ensinando, talvez essa dificuldade das pessoas em querer comparar aí o português e a língua de sinais, talvez seria por causa da modalidade do idioma, né? Porque é meio que automático mesmo isso, né? Você está aprendendo e você está querendo sempre fazer uma comparação. Peraí, em português, como é que eu falo isso? Como é que eu diria isso? Né? A modalidade dos idiomas são diferentes, né? O que você diria? Talvez seria essa a dificuldade das pessoas de primeiro momento? Pode ser, Juliana. Pode ser. Quando a Juliana fala em questão de modalidade, vamos só esclarecer isso aí nessa conversa. Modalidade é a forma como acontece a comunicação do idioma. Na língua portuguesa, essa modalidade é oral auditiva. Oral porque, como agora estamos conversando, emitimos som, e é auditiva porque você está me ouvindo. Então essa é a modalidade, ou seja, como acontece a comunicação. Na Libras é diferente essa modalidade. Ela é visual e gestual. Visual porque você recebe pelos olhos ao invés de pela audição. Né? E ela é visual também porque você faz aqui os sinais, a pessoa está vendo, e ela também é chamada de visual espacial porque é feito no espaço. Né? Então é uma modalidade diferente. A forma de você fazer visualmente, aqui espacial, feito nesse espaço, você usa o corpo também, e a forma da pessoa receber. Então essa diferença, ela é sim, Juliana, uma das coisas que pode atrapalhar. Quando você vai aprender um novo idioma oral auditivo, vamos colocar aí o inglês. Você já tem a sua língua, suas cordas vocais já falam um idioma de modalidade oral auditivo. Quando você vai aprender o inglês ou qualquer outro idioma nessa modalidade, você tem que treinar as suas cordas vocais, seus lábios, a língua, a posição, essa coisa toda para o outro idioma. No entanto, a sua língua, as suas cordas vocais, elas já falam um idioma nessa modalidade. Ele já tem um treinamento, só vai dar uma ajustada, por assim dizer. Não é fácil, mas vai ajustar. Na Libras é um pouco diferente, porque a pessoa vai aprender a Libras e é uma modalidade diferente dessa aqui. Ela não fala nenhum idioma da modalidade gestual, visual. Ela não fala ASL. ASL é a língua de sinais dos Estados Unidos e de outros países. Ela não fala nenhum idioma
com as mãos. Então olha só como que pode ser um pouco mais complexo a pessoa conseguir produzir esse idioma. Então olha como que isso nos dá mais um motivo de sermos humildes. Eu não falo nenhum idioma com as mãos. Então entender essa questão de modalidade é importante. O segundo motivo é que essa modalidade, Juliana, que é visual e espacial, ela faz com que a estrutura da Libras seja bem diferente da estrutura do português. Você precisa usar a expressão facial, corporal. Quando se trata de tempo, você pode utilizar o corpo para fazer passado ou avançar no tempo jogando o tronco um pouco para frente. Então, você precisa desenvolver uma habilidade corporal. Essa habilidade se chama habilidade sinestésica corporal, que é você movimentar o corpo de uma certa forma que passa informação. Então essa habilidade a pessoa tem que desenvolver mesmo com treinamento. Ela consegue, mas ela precisa entender que por ser de modalidade diferente, são caminhos diferentes que o idioma toma para passar a mesma mensagem que um idioma de modalidade oral auditiva tomaria. Que bom! Então, isso nos mostra que qualquer pessoa, então, que tenha vontade e disposição de aprender língua de sinais, é possível, então, que essa pessoa aprenda, né? Desde que ela esteja disposta a querer aprender algo novo, né? Sim, e tem a persistência também. A persistência não só em aprender um novo idioma, mas em tudo na vida. A gente vai encontrar dificuldade? Vai encontrar dificuldade. E essa persistência é importante, Juliana, porque quando você aprende um novo idioma, você tem que ter em mente o seguinte: esse idioma eu tenho que adotar ele para mim. Se eu quiser ter sucesso em aprender bem, razoavelmente bem, esse novo idioma, eu tenho que ter em mente, eu vou adotar um idioma para mim. Então ele vai fazer parte, ou deve fazer parte da sua vida. Porque se você para de usar ele, se você para de ter contato com a comunidade que fala aquele idioma, naturalmente você vai esquecendo, você vai perdendo aquela habilidade. Assim como um músculo. Se você para de exercitar, aos poucos ele não vai ficando tão forte, né? Ele vai diminuindo. Então a persistência é uma coisa muito importante. Não desistir. Ter uma boa motivação para aprender um novo idioma. Uma boa motivação é muito bom, porque aí você, quando encontrar as dificuldades, não conseguir, você vai ficar talvez ali com raiva, frustrado. É assim mesmo. É assim mesmo. Continua, tente, veja como tem que ser feito por meio de um curso que você esteja fazendo, ou por meio de alguém que já sabe, tem experiência, você busca essa ajuda. Então tem que ter essa persistência, e se você tiver essas duas qualidades, pode ter certeza que você vai longe. Que bom ouvir isso, né? Porque assim isso nos mostra que é algo possível, né? É muito comum a gente ouvir algumas pessoas falar, né? Que acha lindo, que fica maravilhado de ver pessoas falando em língua de sinais, mas às vezes, mas isso não é para mim, né? Às vezes, de primeiro momento, isso parece algo muito complexo, né? Embora não seja fácil, então, se a gente tiver persistência, você falou pra gente que isso é possível, como de fato é possível. Eu aprendi, qualquer pessoa aprende, Juliana. E numa época que não tinha muitos recursos, né, Gustavo? Não tinha muitos recursos. Hoje você tem internet, você tem muita ajuda mesmo. Muitos sites bons que falam sobre o assunto. Que bom. Gustavo, obrigado por compartilhar conosco aí um pouco da sua história. Nós percebemos então que lá do começo até hoje, você realmente sofreu aí de fato uma transformação na sua vida. A língua de sinais me possibilitou trabalhar com ela também, né? Embora de início não foi
o meu principal objetivo. Por muitos anos eu não trabalhava com a língua de sinais, mas por uma necessidade, ela veio a ser também mais uma opção de trabalho para mim. Mas eu costumo dizer, Juliana, para as pessoas que me perguntam: ah, Gustavo, como é trabalhar traduzindo, interpretando na universidade e tal? Eu digo assim, que é uma diversão para mim. Porque é algo que eu vivo, né? É algo que eu vivo, faz parte da minha vida, 24 horas. E no trabalho, eu faço aquilo que eu gosto. Então, é uma diversão, no meu caso, trabalhar com a língua de sinais. Não é uma coisa, uma dificuldade. Tem seus desafios? Tem seus desafios, como todo trabalho. Mas para mim é algo prazeroso, porque ao vencer cada desafio, eu vejo como que é possível qualquer pessoa ela ver que a língua de sinais ela pode ser algo prazeroso, ela pode ser algo que ajuda as pessoas, por mais que é um trabalho, mas de alguma forma está ajudando. Sim. Então, tem até um ditado que fala, né? Faça aquilo que você ama e você nunca mais terá que trabalhar na sua vida, né? Você é prova de que isso é verdade, né? Até porque, Gustavo, nós sabemos que língua de sinais para você não é só o trabalho, né? Você comentou no início, né? Eu gostaria que você reforçasse para nós também, na sua casa. Você também usa língua de sinais, eu acho que até mais que português, né? Por que isso acontece? Como já comentado, né, a minha esposa é surda, então eu chego em casa, o meu filho, vamos supor que ele esteja por perto, não. Vamos mudar a situação. Eu estou conversando com o meu filho, Gustavo, e nós conversamos em português, né? Mas se a Flávia chegar, eu posso automaticamente começar a conversar em Libras, que ele vai entender, né? E ele já sabe disso. Eu não preciso dizer assim: Gustavo, vamos conversar em Libras agora porque a mamãe está chegando. Não precisa. A gente já começa ali a conversar, ele já sabe, natural dele. E ele também. Uma coisa interessante que acontece com o Gustavo, Juliana, é o seguinte: por ele saber as duas línguas, tanto português como a Libras, né, então ele é bilíngue, ele mistura as duas línguas. É algo que eu sei que com o passar do tempo, ele vai lapidando melhor a Libras e lapidando melhor o português. Mas às vezes ele mistura, ele fala o português na ordem da Libras, às vezes. Algumas coisas, né? Por exemplo, agora nessa época que a gente está de Covid e tantos problemas relacionados com isso, tem o perigo de você ser contaminado, né, com a doença. Então, quando você fala assim, vamos se cuidar para a gente não se contaminar com a doença. A gente fala assim em português. Se contaminar com a doença é como a gente fala em português. O sinal para você, em Libras, para você dizer pegar a doença ou se contaminar é esse aqui, ó. É esse aqui. Aí eu peguei a doença ou me contaminei. Então, o Gustavo, às vezes ele fala assim: papai, a gente tem que lavar as mãos para a gente não puxar a doença. Entendeu? Para não puxar a doença. Ele fez essa relação. Porque ele lembra que esse aqui é o sinal. Então ele está falando em português, mas a cabecinha dele está pensando no sinal que é usado para fazer se contaminar. Só que às vezes ele fala uma palavra que também pode ser usada para esse sinal, que é você puxar. Porque esse sinal, feito aqui, significa você absorver ou você se contaminar no contexto de doença. Mas ele faz essa mistura, né? Vamos, papai, lavar as mãos para a gente não puxar a doença. Ou seja, ele mistura, às vezes, a Libras com o português.
e faz o mesmo também com o português, misturando com a Libras. Mas isso aí é uma coisa interessante, porque mostra que a mente dele trabalha nos dois idiomas, quando ele vai conversar, ou comigo ou com a mãe dele. E às vezes tem ocasião que ele consegue se expressar melhor para mim na Libras, melhor do que no português. Ele quer conversar alguma coisa comigo, ele me chama assim, a Flávia não tá perto. É interessante isso. Ele me chama e começa a fazer sinais comigo. Ele se sente mais à vontade para falar algumas coisas em sinais do que em português. Aí eu converso com ele, eu respondo em Libras para ele. Então eu respeito essa decisão dele, quando ele quer falar comigo em português ou em Libras. É aquilo que ele se sente mais confortável no momento. É interessante ver isso. Para mim é um presente assim dentro de casa, essa família maravilhosa. Então, com esses relatos aí, ficou subentendido para nós exatamente isso. Você fala mais em Libras do que em português, né? Porque você trabalha com Libras, né? Passa um bom tempo na universidade. Quando você chega em casa, você tem Flávia, né? Que é usuária da língua de sinais. E você tem o Gustavo, que também é. Né? E eu sei que também você participa de outros eventos, né? Totalmente da comunidade surda, de pessoas ali, usuárias da língua de sinais. Então, para você, eu imagino que trabalhar não deve dar tanto trabalho assim, né? É algo assim que você faz de uma forma muito natural, isso passa a ser gostoso. Que bom, Gustavo. Para vencer os desafios no trabalho, é um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. A gente consegue encontrar soluções de modo mais tranquilo. Eu imagino. Que bom. Que bom, Gustavo, de você estar aqui compartilhando com a gente, né, a sua trajetória com a língua de sinais. A primeira impressão que a gente tem quando vê, né, uma pessoa como você que usa e faz, a princípio a gente, de forma inconsciente, a gente pensa assim, poxa, ele nasceu sabendo, ele nasceu falando, né? Mas é muito bom saber que um dia você também teve aí os mesmos desafios de uma pessoa que não usa, correto? Correto. E um detalhe, Juliana, eu ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. Eu não sei tudo. A língua é viva, A língua é né? viva. Assim como no português também, eu não sei tudo. E o português eu falo há muito mais tempo do que a Libras, né? O português, vamos arredondar aí, tem mais de 30 anos que eu falo português. 30 anos que eu falo português. E eu não sei tudo do português. Eu vou sempre estar aprendendo a falar melhor o português, a escrever melhor o português. Com a Libras é a mesma coisa. Tem mais de 17 anos, mas eu ainda estou aprendendo. E isso que é o gostoso do idioma, que você sempre vai aprender uma coisa nova. Como você muito bem disse, Juliana, a língua é viva. A maneira como eu faço a língua de sinais hoje e como eu entendo os surdos hoje é diferente do que há 3, 5 anos atrás. Diferente. Ontem mesmo, vendo um vídeo em Libras, eu aprendi acho que uns 3 ou 4 sinais novos para falar algo num contexto diferente. Então, olha, para mim, eu me sinto muito feliz. Aí eu compartilho com o Gustavinho, compartilho com a Flávia também. Embora ela saiba e ela entenda, eu compartilho. Por quê? Porque quando você compartilha aquilo que você aprende, você consolida o aprendizado. Aprender e compartilhar com outra pessoa. Se você fica guardando para você não parece que está faltando alguma coisa. Então, quando você compartilha com alguém o que você aprende, parece que é algo assim muito muito especial que acontece na sua mente. Parece que você grava aquilo e se você não compartilha, parece que ele fica por pouco tempo. Fica naquela parte da mente que logo esquece. Mas se você compartilha com outra pessoa, você
sempre vai se lembrar. Eu imagino que seja mesmo, né? A gente grava de forma a não esquecer mais. E essa é uma das reclamações, não é reclamação, né? É uma, vamos dizer que uma talvez dificuldade que as pessoas relatam quando vão aprender a Libras, que é, eu não consigo gravar os sinais. Pode até ser um tema de uma live posterior. Não consigo gravar os sinais. Mas muitas vezes falta ela fazer isso. Ela tem que aprender e depois ela tem que exercitar esses sinais. E não parar de aprender. Não parar de aprender sinais novos, mas se ela não exercitar eles vão ser esquecidos. A nossa mente é assim. A gente não. Já pensou se a gente tivesse que lembrar de tudo que a gente lê? Não é assim que funciona. Você lê alguma coisa, você aprende. Mas aí com o tempo você esquece aquilo que você leu. A mente faz isso de modo natural. Mas para você gravar algo, você tem que estar sempre falando sobre ele, sempre compartilhando, exercitando aquilo. Aí aquela informação, o seu cérebro, ele fala, bem, se ele está retomando isso, então porque é importante. Então deixa eu trazer essa informação e colocar nessa parte aqui que ele não vai esquecer mais. Aí você não esquece. Que maravilha, né? Mas foi muito bom, Gustavo, essa conversa com você. Isso mostra que então é possível aprender língua de sinais. Algo assim que é bonito de se ver, é gostoso de se fazer. A gente sente assim, aprender língua de sinais é algo que agrega para nós como seres humanos. Quando nós nos deparamos com algumas situações e nós conseguimos nos sobressair, isso dá para nós assim uma certa alegria, né? Uma paz. Passa pra gente aquela ideia de missão cumprida. E saber que isso é possível para qualquer pessoa que queira, isso é algo bom. Inclusive para mim, né? Que ainda continuo aprendendo, continuo estudando. E é um incentivo para quem deseja aprender. A gente só precisa ter vontade e persistência. Ter vontade. É o primeiro passo. Dá o primeiro passo com humildade e persistência que você tem grande chance. Que bom. Gustavo, obrigado mais uma vez, né, por compartilhar e nos encontramos numa próxima live para falar de um outro tema relacionado com a língua de sinais. Tá bom? Esse primeiro ele foi um pouco voltado para a minha pessoa, né? Porque a gente viu que estava faltando isso, né? As pessoas vão querer saber quem é você, Gustavo, qual é a sua história, né? Então a gente conseguiu contar um pouquinho dessa história, né? E como que a Libras ela conseguiu fazer essa transformação. Aí eu digo que ela me transformou para melhor, em todos os sentidos. A gente percebeu com essa conversa aí que a Libras ela não faz parte da sua história, ela é a sua história. Você é um pouco de Libras, né? Ela faz parte de mim, ela não tem como me separar dela, mesmo que eu queira. É algo que você vive, né? Você dorme e acorda com Libras. Mas tá bom então. Até uma próxima vez então. Até mais. Obrigado, Juliana. Obrigado por todos que estão nos assistindo até o momento. E logo, logo a gente vai ter uma próxima live. A gente avisa para vocês aí não ficarem sem saber. Tá bom então. Até mais. Tchau.